Olá, alunos e alunas de filosofia antiga e medieval. Vamos avançar, estamos no mundo da crise, do fim da escolástica, fazendo um balanço dessa ação de pensamento filosófica no mundo medieval, um mundo que compreende os séculos V até o século XV. Falaremos agora de algumas questões, faremos algumas observações sobre o pensamento da escolástica, a guisa mesmo de um resumo e uma retomada do seu sentido mais consensual. Muito bem, havia alguns eixos temáticos que estão presentes ali na escolástica, e esses eixos temáticos podem ser destacados a partir das seguintes considerações. Primeiro, conhecer e entender a natureza divina dentro e fora dos limites da revelação. Os filósofos medievais tinham plena compreensão do papel e do poder da revelação, do seu sentido e do seu significado, da sua importância. E sabiam perfeitamente que todos esses elementos apontados pela revelação deveriam ser assumidos como verdadeiros diante da realidade que eles apontavam. Bom, então nesse caso, a revelação já resolvia o problema quanto à definição do que é verdade, do que não é verdade no que diz respeito a Deus, o seu mundo, sua essência e suas verdades. A filosofia entra então no cenário do mundo da teologia medieval com o papel de dar maior potência de racionalidade a essas reflexões em torno de temas teológicos, para evidenciar assim que qualquer que fosse o exercício feito pela vontade humana, seja do ponto de vista do exercício de uma fé ou do ponto de vista do exercício de uma razão mais independente, mais autônoma, mais pura, as verdades seriam alcançadas. Não haveria contradição entre aquilo que a fé diz a partir da revelação e aquilo que a razão diz a partir de si mesma, para definir os elementos propostos pela revelação quanto à fé. Então, entender que essa natureza de Deus, que é um ponto importante, fundamental, quem é Deus, como se define esse ser, é um elemento que pode ser entendido tanto pelo viés de uma ação teológica mais pura, como de uma ação mais próxima do mundo das interpretações e das reflexões filosóficas. Um segundo eixo temático importante, compreender a relação da humanidade com a divindade. Os filósofos, tanto quanto os teólogos medievais, e quase sempre todo teólogo é um filósofo e todo filósofo é um teólogo nesse tempo histórico, eles estão muito preocupados em, a partir do momento que tem a concepção da existência de um Deus e observam a existência da humanidade enquanto tal, quais seriam os elementos que explicam essa relação? Quais seriam os fatores que explicam essa relação? Qual seria a melhor forma de compreender essa relação ser humano e o ser divino? É essa a questão que é colocada. Então, do ponto de vista da filosofia, se tenta definir mais rigorosamente a ideia de Deus, o conceito de Deus, a pessoa de Deus, a realidade de Deus, e colocar o humano diante dessa realidade existente, diante dessa realidade inquestionável, diante dessa realidade superior. À medida que se define tudo que diz respeito a Deus, se faz evidentemente um processo de hierarquização, onde Deus está acima e o ser humano, como ser criado, está abaixo, e esse ser criado deve, diante do seu Criador, estabelecer os critérios de comportamento e de pensamentos adequados. Comportamento na esfera da ética, o pensamento na esfera mesmo das concepções, dos conceitos, daquilo que se pode pensar acerca do mundo, entendendo que esse mundo é um mundo criado por Deus, e acerca daquilo que o ser humano é e deve ser, entendendo que ele é criado por Deus, tem um senso moral dado por Deus, e está sempre diante da justiça e da presença de Deus. É uma questão interessante, é uma questão vital para esse mundo medieval. Esse mundo é um mundo de cultura teocêntrica, então é preciso pensar todas as relações humanas a partir desse critério, a partir desse vetor.
a partir desse fato crucial, essencial e fundamental que é a existência e a presença de Deus. Um outro elemento, um outro eixo temático desse mundo escolástico é a ideia de estabelecer a relação da fé com a razão como elementos complementares. Ou seja, a razão completa a fé e a fé completa a razão. Sem uma dinâmica racional adequada, a fé pode naufragar diante dos seus críticos. Sem uma concepção do valor de Deus e da fé, a razão pode se tornar um elemento de ação intelectual hostil à verdade e fora da possibilidade salvífica, uma razão que se desprendeu completamente da pessoa e da existência de Deus. Ela precisa estar vinculada a isto. Então, o que a fé aponta é importante para a razão, a existência de Deus. E o que a razão aponta é importante para a fé, a explicativa da plausibilidade racional da existência desse ser chamado Deus. Então, um elemento está complementando o outro. Isso transferido para a esfera dos saberes, a filosofia está contribuindo com a teologia. E a teologia estará contribuindo com a filosofia. Não deve haver aí uma dicotomia radical, não deve haver aí uma contradição insuperável, deve haver aí uma aproximação, um exercício dialético, para usar uma palavra muito recorrente no mundo da filosofia, onde a teologia estabelece pontos que são importantes para o pensamento filosófico e o pensamento filosófico descortina caminhos importantes para serem percorridos pela filosofia no seu exercício de legitimação do seu conteúdo de conhecimento. Isso é um ponto bastante importante e interessante. Um outro eixo que queremos destacar aqui é a ideia de expandir o exercício intelectual na sistematização da teologia. Então, a teologia estará sendo sistematizada com mais aprofundamento de exercício racional, de pensamento racional, através da ação da filosofia. E a escolástica, enquanto eixo temático, baseia-se no princípio de uma duplicidade de autoridade canônica. Isso é muito importante, repito. Baseia-se no princípio de uma duplicidade de autoridade canônica, a ideia da autoridade intelectual, que define o sentido da verdade, estará, de um lado, apoiada em um primeiro plano, como elemento determinante, nas Escrituras. E todos esses pensadores da Idade Média, sejam mais inclinados para a filosofia ou mais inclinados para a teologia, estão prontos para sublinhar a importância que as Escrituras têm para definir os parâmetros daquilo que é uma autêntica e verdadeira fé. Mas há uma outra autoridade que é alicerçada nesse mundo da escolástica medieval. Se dá muita importância também a essa competência de raciocínio nascido dessa herança platônico-aristotélica. Então, esses filósofos, Platão e Aristóteles, não no mesmo plano, estariam subordinados a um valor mais elevado que seriam as Escrituras, mas Platão e Aristóteles são colocados como sendo bases do pensamento deles, bases seguras para um exercício filosófico próximo da teologia, que não compromete o sentido de verdade da teologia, ao contrário, dá a ela maior densidade racional, dá a ela maior aprofundamento lógico, dá à teologia mais capacidade no exercício de criar correspondência entre o pensamento e as verdades reveladas nas Escrituras, que seriam compatíveis com o mundo de Deus. Então, esses elementos são elementos importantes e que podem ser definidos como eixos temáticos da escolástica. Nosso próximo encontro estaremos fechando com a questão da herança da escolástica na modernidade.